Impudência de bronze. Palestra realizada em 27 de setembro de 1968. Neville Goddard. Uma nova ideia não se tornará parte de sua moeda comum de pensamento até que tenha sido repetida várias vezes e você comece a viver por ela. Você foi ensinado a acreditar que Deus existe fora de você, mas eu digo que você é toda a imaginação, que Deus existe em nós e nós nele, que o corpo eterno é a imaginação e que é o próprio Deus. Quero dizer cada palavra que acabei de dizer, mas é um pensamento novo. Até que essa nova ideia se torne parte do seu pensamento, toda vez que você ouvir a palavra Deus, sua mente irá para algo que você concebeu que Deus é. Quando eu digo eu sou, estou falando do Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento e do Jeová do Velho. Quando você vai para a cama hoje à noite e coloca a cabeça em um travesseiro, você está consciente de estar. Essa consciência é Deus. Eu quero mostrar a você como usar sua consciência como impudência descarada. No capítulo 11 de Lucas, é dito que Jesus estava orando quando um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ocasião em que ele lhes deu a oração do Pai Nosso. Agora, a oração do Senhor que você e eu temos é traduzida do latim, que não tem o caráter imperativo e passivo necessário para transmitir o significado da oração. Em seu original grego, a oração é como descarada impudência, pois o imperativo humor passivo e uma ordem permanente, algo a ser feito absoluta e continuamente. Em outras palavras, tua vontade será feita, torna-se, tua vontade deve estar sendo feita, e teu reino vem, se torna, teu reino deve ser restaurado. Isso não é o que está sendo ensinado. No entanto, como ele ensinou na forma de uma parábola, como: qual de vocês que tem um amigo iria até ele à meia-noite e diria a ele: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou em uma jornada e eu não tenho nada para colocar diante dele. E de dentro ele diz: Não me incomode, a porta está fechada e meus filhos estão na cama. Não posso me levantar e dar nada a você. No entanto, eu lhes digo, embora ele não se levante porque é um amigo, mas por causa de sua importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que ele precisa. A palavra importunidade significa impudência descarada. Em outras palavras, ele não aceitaria não como resposta. Jesus não estava ensinando um discípulo do lado de fora a orar. Ele estava lhe dizendo como ajustar seu raciocínio para que você não aceitasse não como resposta. Na história, o amigo sabia o que queria, ele assumiu o que ele tinha e continuou a assumir que ele tinha até que sua suposição assumiu o sentimento de realidade e ele conseguiu. É assim que você encontra Deus em si mesmo, sendo persistente em sua suposição. Então, essa história é contada para mostrar como você deve orar e não desanimar. Em uma certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus nem considerava o homem. Havia uma viúva naquela cidade que vinha constantemente pedindo-lhe que a reivindicasse contra seus inimigos. A princípio, ele recusou. Depois disse a si mesmo: embora eu não tenha medo de Deus, nem considere o homem, mas porque essa mulher me incomoda, eu a reivindicarei antes que ela me tire. Novamente, vemos a necessidade da persistência na oração.
Quando você souber orar, descobrirá que todos no mundo podem ser usados como um instrumento para ajudar no nascimento de sua oração. Eles podem ser condenados no ato a pagar o preço da sociedade. Enquanto você é salvo, ainda você é a causa de sua ação. Agora, vou compartilhar com você uma história muito pessoal. Eu digo para ilustrar um princípio. A sociedade culpou essa senhora pelo que fez e pagou o preço, mas eu fui a causa de sua desgraça. Eu não vou justificar a minha história, e se você não aguentar, me desculpe. Quando eu contei isso, uma senhora ficou muito chateada e eu me arrependo disso, mas tenho notado que, quando alguém abandonou álcool, tabaco, carne ou sexo recentemente, eles invariavelmente condenam o Estado. Eles se sentem muito perto disso para se sentirem seguros. Não estou dizendo que essa senhora tenha tido uma experiência semelhante em que foi vítima. Estou falando apenas de um princípio. Agora aqui está a minha história. Quando decidi casar com a senhora que agora leva meu nome, apliquei esse princípio. Na época, eu estava terrivelmente envolvido. Eu me casei aos 18 anos e me tornei pai aos 19 anos. Nos separamos naquele ano, mas nunca procurei um divórcio. Portanto, minha separação não era legal no estado de Nova York. 16 anos depois, quando me apaixonei e quis me casar com minha esposa atual, decidi dormir como se estivéssemos casados. Enquanto dormia, fisicamente em meu quarto de hotel, dormi imaginativamente em um apartamento, ela em uma cama e eu na outra. Minha parceira de dança não queria que eu me casasse. Então, ela disse à minha esposa que eu estaria buscando o divórcio e me faria escasso, o que ela fez, fixando residência em outro estado. Mas eu persisti. Noite após noite, eu dormia supondo que eu estava feliz e casado com a garota que eu amo. Dentro de uma semana, recebi uma ligação solicitando que eu estivesse no tribunal na manhã da terça-feira, às 10 da manhã. Não me dando nenhuma razão para eu estar lá, eu rejeitei o pedido, pensando que era uma farsa tocada em mim por um amigo. Então, na manhã de terça-feira seguinte, às 9h30 da manhã, eu estava sem barbas e vestido apenas casualmente, quando o telefone tocou e uma senhora disse: "Seria uma vantagem para você, como figura pública, estar no tribunal hoje de manhã, como sua esposa está em julgamento." Que choque! Rapidamente, agradeci à senhora, peguei um táxi e cheguei quando a corte começou. Minha esposa havia sido pega levantando alguns itens de uma loja em Nova York, que ela não pagou. Pedindo para falar em seu nome, eu disse: "Ela é minha esposa e mãe do meu filho." Apesar de termos ficado separados por 16 anos, até onde eu sei, ela nunca fez isso antes e eu não acho que ela vá fazer isso de novo. Nós temos um filho maravilhoso. Por favor, não faça nada para ela refletir de qualquer maneira sobre o nosso filho, que mora comigo. Se eu posso dizer algo, ela é 8 anos mais velha do que eu e pode estar passando por um certo estado emocional que a levou a fazer o que ela fez. Se você tiver que sentenciá-la, por favor, suspenda." O juiz então me disse: "Em todos os meus anos no banco, nunca ouvi um apelo como esse. Sua esposa me diz que você quer um divórcio, e aqui você poderia ter uma prova tangível disso, mas você implora por sua libertação." Ele então sentenciou-a por 6 meses e suspendeu a sentença. Minha esposa esperou por mim no fundo da sala e disse: "Neville, isso era uma coisa decente para fazer. Me dê a intimação e eu a assinarei." Pegamos um táxi juntos e eu fiz o que não era legal. Eu fiz minha intimação e ela assinou. Agora, quem foi a causa de sua desgraça?
Ela morava em outro estado, mas veio para Nova York para fazer um ato pelo qual seria apanhada e julgada. Então eu digo, todo ser no mundo servirá ao seu propósito. Então no final você dirá, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles se moverão sob compulsão para fazer a sua vontade, assim como a minha esposa fez. Eu conto essa história apenas para ilustrar um princípio. Você não precisa pedir a ninguém para ajudá-lo na resposta a uma oração, pela simples razão de que Deus é onipotente e onisciente. Ele está em você como sua própria maravilhosa amabilidade. Todo mundo de fora é seu servo, seu escravo, pronto e capaz de fazer sua vontade. Tudo o que você precisa fazer é saber o que você quer. Construa uma cena que implicaria a realização do seu desejo. Entre na cena e permaneça lá. Se o seu conselheiro imaginal, seu sentimento de realização, concorda com o que é usado para ilustrar o seu desejo realizado, sua fantasia se tornará um fato. Se isso não acontecer, comece tudo de novo, criando uma nova cena e insira-a. Não custa nada imaginar de forma consciente. No meu caso, a cena era um quarto de um apartamento, com minha esposa em uma cama e eu na outra, denotando que eu não havia mais morado sozinho em um hotel. Adormeci nesse estado e, em uma semana, tive os documentos necessários para iniciar uma ação sobre o divórcio. Isto é o que a Bíblia ensina. É o meu livro de texto. O que você quiser, acredite que você já recebeu e você o receberá. Não há limite para o poder da crença ou para as possibilidades da oração. Mas você deve ser descaradamente descarado e não aceitar o não como resposta. Tente, quando digo que você é toda imaginação, estou falando sério. Enquanto estou de pé aqui na plataforma, posso, em uma fração de segundo, imaginar que estou de pé do lado de fora, olhando para este prédio, ou, em outro segundo, esteja em Londres e veja o mundo de lá. Você diz que é tudo alucinação, que tudo isso está na minha imaginação? Tudo bem, agora deixe-me compartilhar outra experiência com você. Eu estava em Nova York quando soube que meu sobrinho de 17 anos, o filho mais velho de minha irmã, estava em um estado terminal de câncer. Eu sabia como ela se sentia e me perguntei o que eu poderia fazer para consolá-la, para mostrar a ela que o garoto que ela tanto amava não era carne e sangue, mas espírito. Então, enquanto em Nova York, eu fui para o meu quarto, fechei a porta e deitei na minha cama. Sabendo que minha irmã morava na antiga casa da família em Barbados, achei que estava na cama onde sabia que Billy estava. Presumi que minha irmã entrou naquela sala, mas não pôde ver seu filho, apenas seu irmão, Neville. Perdi-me nessa suposição, até que minha irmã, Daphne, entrou na sala. Parecendo assustada, ela se aproximou, olhou para mim, então se virou e saiu do quarto. Quando fiquei satisfeito por tê-la visto e ela ter me visto, e não seu filho, eu quebrei a experiência e voltei para a nossa sala de estar com minha esposa e uma amiga que tinha vindo para coquetéis. 10 dias depois, recebi uma carta da minha irmã, na qual ela disse: Neville, eu não consigo entender. Dando o dia e a hora que coincidiam com os meus em Nova York, ela disse: eu entrei no quarto de Billy e fiquei surpresa ao ver você lá. Eu sabia que você estava em Nova York, mas eu não conseguia ver Billy na cama, só você. Devo confessar que fiquei com um pouco de medo. Então saí da sala e quando voltei, pude ver Billy de novo. Ela podia ver Billy porque eu já havia partido. Se eu sou toda imaginação, devo estar onde estou na imaginação. Quando dei à cena uma vivacidade sensorial com todos os tons da realidade, fui visto pela minha irmã a 3.000 quilômetros de distância. Não, eu não salvei o Billy.
Ele morreu, mas minha presença convenceu minha irmã de que seu filho não era de carne e osso. Se seu irmão em Nova York pudesse aparecer em Barbados, ela sabia que havia algo que habita um corpo que não pode ir para a morte eterna. Eu lhes digo, há um imortal que não pode morrer. Naquela noite, dei a minha irmã a convicção de uma realidade em seu filho que sobreviveria quando o médico dissesse que ele havia partido. Ido para onde? Restaurado para o mundo terrestre, como um jovem rapaz, para continuar uma jornada que foi criada para ele no começo. E isso é formar a imagem de Jesus Cristo nele. Quando isso acontecer, Billy despertará como Jesus Cristo, o único que é o Deus Pai. Pratique a arte do movimento. Na cidade de Nova York, meu telefone estava no corredor e minha cadeira na sala de estar. Enquanto estava sentado na minha cadeira, eu diria que estava ao telefone. Então, eu diria que estava olhando para a sala de estar. Eu pratiquei este exercício até descobrir que podia me mover em qualquer lugar em uma fração de segundo. Experimente e talvez, como minha irmã, alguém tenha a estranha experiência de ver você onde você não esteve fisicamente. Torne divertido. Eu faço isso o tempo todo. Uma senhora, pensando que eu ainda estava em Barbados, onde ela me viu dolorosamente magro e pesando apenas 38 quilos, estava esperando que eu estivesse me sentindo melhor. Quando eu imediatamente apareci em sua sala de estar, eu era moreno do sol de Barbados, vestindo um terno cinza, que eu não possuía quando saí daqui, mas comprei na cidade de Nova York. Quando eu disse, não há tempo, e desapareceu. Bem, ela está acostumada com essas coisas, então ela não estava com medo. Peço-lhe que não se limite a um pequeno corpo de carne e sangue, pois você é espírito. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, então um dia você deve tirá-lo, e aquele que tira isso é imortal. Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa, que é Deus, o Pai de toda a vida. Quando você aprende a viver dessa maneira, a vida se torna tão excitante. Seus dias estão cheios e você nunca está sozinho. Eu passo o dia todo em casa lendo a Bíblia e meditando. Eu fecho meus olhos e viajo pelo mundo. É divertido e educativo. Isso me expande e me faz tornar mais consciente do ser infinito que eu realmente sou. Agora, as duas histórias da Escritura que compartilhei com você mostram a importância da persistência. Quando você orar, não se ajoelhe e ore a qualquer Deus desconhecido. Em vez disso, vá para a cama e ouse assumir que você é agora quem você quer ser. Adormecer, supondo que é verdade, você estará no caminho para o sucesso, pois é assim que as coisas são trazidas à existência. Agora, imagine algo adorável para outro. Eles nunca precisam saber quem foi a causa de sua fortuna, mas você irá. Minha primeira esposa não sabia que eu era a causa de sua ação. Se ela tivesse pensado que o ato dela significaria minha liberdade e sua desgraça, você acha que ela teria feito isso? Ela se movia sob compulsão e eu era a força obrigatória. Quando você percebe isso, você perdoa a todos por tudo que eles já fizeram, porque você pode ter sido quem causou a ação deles. Blake disse, por que estamos aqui, tremendo em torno de pedir a Deus por ajuda e não a nós mesmos a quem Deus habita? Por que chamar qualquer Deus quando o único Deus habita em você? Ele não está fingindo, mas na verdade se tornou você. Quando você se limita à vestimenta que veste, você está confinando a Deus porque é Ele quem está usando. Você não precisa de intermediário entre você e você mesmo, que é Deus. Não corra desta cidade para outra na esperança de encontrar algo melhor, porque a pessoa que você vai levar consigo é você mesmo. Então, resolva seus problemas aqui.
Não comprometa. Decida exatamente o que você quer e suponha que você tem. Se o seu mundo mudasse, determine como seria. Então, construa uma cena que implicaria que você está lá. Se a sua construção mental se aproxima do seu desejo realizado, o seu pequeno dia de sonho se tornará um fato. E quando isso acontecer, será que importa o que os outros pensam sobre o seu princípio? Depois de comprovar seu desempenho, compartilhe sua experiência com outros que eles possam compartilhar. Continue compartilhando este princípio, porque no final somos todos um único que é o Senhor Jesus Cristo, um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Não tenha vergonha de reivindicá-lo. O homem vê o Senhor Jesus Cristo como algum pequeno ser do lado de fora, mas ele está em você e quando você ouvir, ele se parecerá com você. Um amigo recentemente compartilhou esta visão doce comigo. Ele disse: eu vi um homem com uma túnica branca de pé em uma colina, construindo um dócil sobre a entrada de um templo. Quando me aproximei, pude ver que as listras usadas do dócil eram verdes translúcidas e observei como elas eram radiantemente lindas. O homem se virou para olhar para mim e percebi que era você, Neville, e ainda assim você era Michelangelo. Então você se dirigiu a mim dizendo: eu tenho trabalhado nisso por toda a eternidade e ainda permanece invisível para os outros. Tomando as tiras, eu as enrolei na forma de uma cesta, e você me agradeceu e disse: grande trabalho, e eu acordei. Esse foi um lindo sonho. Eu tenho contado a história da ressurreição por toda a eternidade, mas ela nunca foi colocada em forma viva. Ainda permanece morto, como a Pieta de Michelangelo ou seu Davi, feito de mármore. Deixe Davi se tornar vivo na mente dos outros, devido ao Pieta, o crucificado no colo da mãe. A história é propriedade pública. Agora, um código morto escrito à espera da imaginação dos homens. Dramatize a história da salvação, transforme-a em uma peça de teatro ou em um programa de televisão e deixe a Pieta de Michelangelo se tornar viva. Eu fiz a história viva porque eu a experimentei. Michelangelo, com seu tremendo know-how da forma humana, criou as formas mortas feitas de mármore. Eu vim, incapaz de moldar um pedaço de pau, para encontrar as formas mortas tomando a vida em mim. É minha esperança que um dia essa história maravilhosa seja contada como realmente é, contra a história que ouvimos há mais de 2000 anos. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.